Você já parou para pensar? E se tudo o que sabemos sobre a criação da humanidade estiver errado? E se o homem não fosse apenas o resultado de uma evolução natural, nem uma simples obra divina feita do barro da terra? E se desde o início dos tempos, algo maior, vindo das estrelas, tivesse moldado o destino humano? Por que somos tão diferentes de todas as outras criaturas da Terra? Porque temos consciência, alma, curiosidade e o desejo eterno de olhar para o céu em busca de respostas. Será que esse impulso é apenas uma coincidência evolutiva ou uma lembrança ancestral de onde realmente viemos? Eu sou Adilson Seixas e você está no Arcanos da Ciência. No princípio, quando o tempo ainda não tinha nome e o silêncio era a única voz que existia, algo se moveu nas profundezas do vazio. Da escuridão nasceu a luz e a criação começou a se desenhar nas mãos do divino. Deus moldou o homem do pó da terra, não apenas um corpo de carne, mas um ser consciente, capaz de amar, criar e questionar. Ele soprou o fôlego da vida e Adão abriu os olhos. Mas o Criador viu que o homem estava só. Então, de sua própria essência, de uma parte retirada do corpo de Adão, surgiu a mulher, a companheira, a guardiã da vida, a expressão da dualidade perfeita. Homem e mulher, carne e espírito, terra e alma, dois fragmentos de uma mesma centelha divina. No Jardim do Éden, o ser humano vivia em harmonia com o mundo e com o Criador. Nada faltava, nada doía, nada morria. Mas o homem carregava dentro de si um dom perigoso, a consciência, o poder de escolher. E com o tempo, esse dom se tornaria também sua maldição. A humanidade foi expulsa do paraíso, e com o passar das eras, a presença do Criador começou a se apagar nos sentidos humanos. O homem aprendeu a plantar, a caçar, a construir, mas também aprendeu a guerrear, a mentir, a destruir. E então surgiram as perguntas que ecoam até hoje. Quem realmente somos? De onde viemos? E por que apenas nós olhamos para o céu em busca de algo que não lembramos, mas sentimos? Milhares de anos depois, entre as ruínas das civilizações antigas, começaram a surgir vestígios que pareciam contrariar a história contada nos livros. Textos gravados em pedra, desenhos em cavernas e mitos de povos que nunca se conheceram diziam todos a mesma coisa. Seres desceram do céu. Os sumérios o chamavam de Anunnaki, os egípcios de Neteru, os maias de Senhores das Estrelas. Eles teriam vindo não apenas para ensinar, mas para criar. Relatos antigos falam de como esses deuses moldaram o homem à sua imagem, não com barro, mas com ciência. Misturaram o que havia na Terra com algo que vinha das estrelas. O resultado fomos nós. Um ser híbrido, parte terrestre, parte celeste, capaz de compreender o universo e, ao mesmo tempo, condenado a nunca entendê-lo por completo. A ciência moderna ainda tenta decifrar esse mistério. O DNA humano carrega códigos e padrões que intrigam os geneticistas há décadas. Há sequências que parecem não ter função, como se fossem fragmentos deixados por outra inteligência, outra mão criadora. Os cientistas as chamam de DNA não codificante, o chamado DNA lixo. Mas e se esse lixo for, na verdade, a assinatura de quem nos criou? Em nossos genes há marcas que não se encaixam perfeitamente na árvore evolutiva, saltos genéticos súbitos, avanços cognitivos inexplicáveis, mutações que parecem ter sido provocadas e não naturais. Algo ou alguém pode ter interferido no curso da evolução humana. E aqui, as antigas histórias ganham um novo sentido. A criação divina pode ter sido muito mais complexa do que imaginamos. Talvez o Criador tenha usado mensageiros, seres vindos de outros mundos para dar forma à humanidade.
Esses seres seriam os anjos caídos, os filhos do céu, os deuses das estrelas. Não deuses no sentido espiritual, mas viajantes cósmicos ao serviço de um propósito superior. Em todas as civilizações, os mesmos padrões se repetem. Deuses que descem do céu. Humanos criados à imagem e semelhança dessas entidades. Conhecimento proibido transmitido aos mortais. E punições severas quando o homem tenta alcançar o poder dos céus. As pirâmides do Egito, as cidades perdidas dos Andes, as linhas de Nazca, todas parecem carregar o mesmo tipo de assinatura: geometria avançada, orientação astronômica precisa e tecnologia que não combina com a era em que foram construídas. Como povos antigos, sem torres modernas, conseguiram erguer estruturas alinhadas com constelações distantes, exatamente como se alguém lá de cima quisesse enxergá-las. Será que esses monumentos eram sinais deixados para quem os criou voltar um dia? O mistério vai ainda mais fundo. Em diversas culturas, o homem é descrito como um vaso de barro que recebeu o sopro da vida. Mas se esse sopro fosse, na verdade, uma metáfora para transferência genética, uma centelha biológica trazida de outro planeta, o pó da Terra misturado com o pó das estrelas, a fusão entre o divino e o alienígena? E se o próprio Deus, a força criadora do universo, usou seres de outros mundos como instrumentos de sua vontade? Seres que a humanidade primitiva confundiu com deuses por causa do seu poder e conhecimento incompreensíveis. Ao longo dos séculos, essa verdade teria sido ocultada, guardada em sociedades secretas, templos antigos e textos proibidos. Porque saber que não somos totalmente deste mundo mudaria tudo o que acreditamos sobre fé, moral e até sobre o destino humano. Governos, religiões e instituições jamais permitiriam que essa revelação viesse à tona. Mas fragmentos desse enigma continuam aparecendo. Desenhos rupestres mostrando figuras com capacetes e naves, objetos tecnológicos em camadas geológicas com milhões de anos, e histórias antigas que descrevem com precisão o que hoje chamamos de engenharia genética e viagens interplanetárias. Coincidência? Ou lembranças de um passado que não queremos reconhecer? O que somos, afinal? A imagem de um Deus invisível ou o reflexo de uma civilização perdida entre as estrelas? Talvez sejamos ambos. Talvez o divino e o alienígena não sejam opostos, mas duas faces da mesma criação. Deus, a inteligência suprema, pode ter espalhado vida por toda a galáxia, usando seus mensageiros para semear mundos, moldar espécies e despertar consciências. E nós somos apenas uma dessas sementes, uma civilização que ainda tenta lembrar de onde veio e para onde vai. O homem busca as estrelas porque sente que algo lá o chama de volta. É como se houvesse uma memória ancestral, gravada em cada célula, em cada batida do coração. Um eco distante dizendo: vocês não nasceram aqui, vocês vieram de longe. E talvez o retorno dos criadores não seja uma lenda, mas um ciclo. A história pode estar prestes a se repetir. Eles vieram no início e virão novamente quando o homem estiver pronto para entender o que realmente é. Não apenas pó e ossos, mas um fragmento consciente do próprio universo. Um ser criado por mãos invisíveis entre o céu e a eternidade. Agora eu quero saber, o que você acredita? Será que somos apenas o resultado da evolução natural? Ou parte de um plano cósmico que começou muito antes do primeiro homem caminhar sobre a Terra? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é parte desse mistério. Até o próximo enigma, e que a verdade continue te guiando.